Oi gente, tudo bem? Olha, a partir desse domingo nós iremos exibir aqui no canal vídeos de retrospectiva e hoje eu vou colocar aqui um vídeo que foi ao ar no dia 2 de julho de 2020, ou seja, há 8 meses atrás. Nesse vídeo eu faço um apelo ao presidente Bolsonaro e dou alguns conselhos ao nosso presidente. Eu gostaria que ao final desse vídeo você colocasse aqui nos comentários a sua opinião sobre se os conselhos que eu dei foram válidos e se eles tivessem sido seguidos, qual a situação que o Brasil teria hoje em relação à pandemia de Covid-19. Um bom domingo a todos e dá uma olhada nesse vídeo com atenção. Olha gente, no vídeo de hoje eu vou expressar a minha opinião em relação ao enfrentamento à pandemia de Covid-19 aqui no Brasil, com base na minha formação técnica, na minha experiência profissional e naquilo que eu venho observando pelo mundo afora em relação ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. Eu só posso te adiantar agora uma coisa: se nós continuarmos a enfrentar o coronavírus de forma desarticulada, sem um plano de articulação da União com os estados e com os municípios, nós estamos fadados ao fracasso e talvez esse sofrimento se arraste por meses, quem sabe até por anos. Antes disso, porém, eu queria pedir a você que se inscreva aqui no canal, ative o sininho da notificação, assim cada vez que um vídeo novo for ao ar, você será notificado e poderá nos ajudar compartilhando o vídeo e ajudando o nosso canal a crescer. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. Antes de mais nada, eu queria lembrar você que você é livre para continuar a assistir esse vídeo até o final, mas se decidir continuar, fique até o final, compartilhe com a maior quantidade possível de pessoas que você puder e vamos torcer que esse vídeo possa chegar ao presidente da República e vamos torcer mais ainda que o anjo do bom senso ilumine a mente do Bolsonaro para que ele possa coordenar as ações de enfrentamento da pandemia de Covid-19 no Brasil após 100 dias de desorganização. Eu acho que a primeira coisa que o presidente da República deveria fazer para assumir as rédeas, para assumir o controle, a coordenação do enfrentamento em relação à pandemia de Covid-19 seria um pronunciamento à nação apoiado em 3 pilares. O primeiro seria ele se solidarizar com as famílias dos quase 60 mil brasileiros que perderam a vida nessa pandemia de Covid-19. No segundo ponto, ele deveria pedir desculpas à nação brasileira pelos erros cometidos no passado em relação à percepção da gravidade da pandemia de Covid-19. Todos nós erramos, inclusive cientistas experientes não conseguiram prever a que ponto nós poderíamos chegar em relação a essa pandemia de Covid-19. Então, no passado, o presidente taxou a pandemia como uma gripezinha, um resfriadinho, e isso se mostrou ser um equívoco muito grande. Eu acho que seria de bom tom ele pedir desculpas nesse momento à nação brasileira. E o terceiro ponto do pronunciamento que eu acho que o presidente deveria fazer seria exatamente convocar, conclamar todos os governadores, os prefeitos de capitais e as instituições como o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, e o presidente do STF, para que pudessem fazer uma reunião, embora virtual, mas uma reunião de pactuação, para se firmar um pacto de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Nessa reunião, para se firmar esse pacto, seria literalmente fumado o cachimbo da paz entre o Executivo, o Judiciário e o Legislativo, para que nós pudéssemos, de uma maneira articulada, deixando as disputas ideológicas e políticas de lado, montar um plano de enfrentamento à Covid-19, plano esse que ainda não existe no nosso país. A partir dessa trégua, a partir desse cachimbo da paz fumado nessa reunião, o presidente da República deveria propor ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal, aos governadores de estado e aos prefeitos de capitais a decretação de um lockdown de 2 semanas, mais um lockdown em todo o território nacional. Um lockdown para valer.
exatamente para que nós pudéssemos conter o avanço do coronavírus em território nacional e no prazo de 2 semanas, que é o período de incubação do vírus, nós minimizarmos o espalhamento do vírus no Brasil e planejarmos as ações de saída do isolamento de forma integrada e de forma articulada. Esse é o papel que se espera de um presidente da República que seja, para além de presidente, líder de uma nação. Eu tenho absoluta convicção que, partindo do presidente da República, uma iniciativa como essa, todos os governadores, prefeitos, membros do judiciário, membros do legislativo iriam apoiar essa ação em nome da defesa das vidas dos brasileiros. E dessa pactuação não haveria contestação para a decretação do lockdown de 2 semanas, que seria vital, seria fundamental para a reorganização das ações de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Mas não basta isso. Durante o lockdown de 2 semanas, deveria ocorrer articulação no sentido de se planejar as ações de mitigação do espalhamento do vírus e as ações de saída do isolamento de forma conjunta. O que se vê hoje é que prefeitos de capitais, governadores de estado estão cada um adotando uma política de forma desorganizada, de forma desarticulada, e isso não vai funcionar de jeito nenhum. Seria necessário, por exemplo, que ao longo dessa semana o presidente da República, junto com seu ministro da Economia, o Paulo Guedes, se articulasse com os empresários, definindo estratégias de sustentabilidade das empresas, com foco principalmente nas micro, pequenas e médias empresas. Seria necessária uma articulação com os bancos para que os bancos pudessem, mediante a garantia do governo federal, liberar linhas de créditos para que essas empresas pudessem se reorganizar para o momento da abertura. Reorganizar-se, inclusive, do ponto de vista físico e estrutural, para que no momento da abertura minimizasse a possibilidade de transmissão do vírus entre as pessoas que iriam passar a trabalhar nas empresas e os clientes que iriam passar a frequentar os serviços prestados por essas empresas. Nesse período de lockdown, o presidente da República também teria a oportunidade de, juntamente com os ministros da Educação, ministro da Defesa, ministro do Transporte, ministro das Cidades, ministro da Saúde, articular planos de contingenciamento para a crise e planos de saída do isolamento de forma integrada. 2 semanas seria tempo mais do que suficiente para a montagem dessa força-tarefa em nome da unidade nacional, em nome da preservação das vidas dos brasileiros. Igualmente importante seria, nesse período de lockdown de 2 semanas, a articulação do Ministério da Saúde no sentido de importar uma grande quantidade de testes diagnósticos de RT-PCR, que é aquele do cotonete comprido que enfia no nariz e na garganta, e se articular com empresas nacionais para que essas empresas nacionais e instituições nacionais pudessem também produzir esses kits, para que no momento da reabertura do lockdown nós pudéssemos ter uma grande quantidade de kits diagnósticos para diagnosticarmos de uma maneira muito rápida e precisa os primeiros casos após o lockdown, fazendo o rastreamento e o monitoramento epidemiológico dos novos casos que fossem surgindo após o lockdown. Seria muito importante também a articulação do presidente da República com o ministro da Defesa e com o ministro da Justiça, para que eles pudessem montar uma estrutura de apoiamento por meio da utilização do aparato das Forças Armadas, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, das polícias estaduais e das guardas municipais. Obviamente a União se articulando com estados e municípios, no sentido de que esse aparato policial, esse aparato militar, pudesse tanto fiscalizar a aplicação das regras do lockdown, como orientar a população que insistisse em descumprir as regras do lockdown de 2 semanas. Importante também lembrar que esse mesmo aparato iria monitorar as fronteiras do Brasil, barrando a entrada de pessoas em território nacional. E ao longo dessas 2 semanas, seria também um tempo para que se planejasse de forma integrada entre a União, estados e municípios um plano nacional de saída do isolamento social, para que nós tivéssemos uma uniformidade na abertura da economia,
para que cada município e cada estado não fizesse o seu próprio plano de saída do isolamento social. Lembrem que nós vivemos em um país que, embora continental, tem um grande fluxo de pessoas dentro do nosso território, entre municípios e entre estados. E se cada município, cada estado adota a sua própria política de saída do isolamento social, vai ficar muito difícil nós controlarmos o espalhamento da pandemia de Covid-19 pelo Brasil. E é óbvio que essa é apenas a minha opinião, com base na minha visão técnica e na minha experiência profissional, com base também naquilo que eu observei no mundo inteiro em relação ao enfrentamento da pandemia de Covid-19, mas fica claro uma coisa: sem um plano integrado de ação que permita minimamente nós enfrentarmos a pandemia e sairmos do isolamento, nós vamos continuar tateando em relação a essa situação e tateando às escuras. Vai ser muito difícil nós nos recuperarmos num curto espaço de tempo dessa atual situação com a atual abordagem que é dada à pandemia de Covid-19. E por que eu te digo isso? Porque não se pode apostar todas as fichas na solução dessa crise na cloroquina, que é uma droga que serve a algumas doenças, mas não tem uma comprovação científica que sirva para a Covid-19. Não se pode também apostar todas as fichas numa vacina que ainda está em teste e nós não sabemos se ela vai ter eficácia e se essa eficácia vai durar uma semana, um mês, 10 meses, um ano ou a vida toda. Apenas esses testes concluídos é que vão apontar esses dois caminhos. Também não podemos confiar na chamada imunidade de rebanho, forçando a população brasileira a contrair a doença. Por quê? Porque nós também não sabemos se, uma vez que a pessoa cura da doença, se ela mantém a proteção, a imunidade por mais tempo. Há relatos de pessoas que já pegaram Covid-19 pela segunda vez. Reconheço que a população, o governo e as empresas já estão no limite, mas ou a gente zera a situação fazendo essa lavagem de roupas sujas e enfrentando a doença de frente com planejamento, organização ou união, ou nós não iremos, repito mais uma vez, sair dessa crise tão cedo. Eu tenho certeza que, assim como eu, muitos dos que fazem oposição ao governo Bolsonaro estão dispostos a fumar o cachimbo da paz, estão dispostos a uma trégua em nome da unidade nacional, em nome da preservação da vida. Mas para isso é necessário que o presidente da República, como líder maior da nação, assuma a responsabilidade, reconheça os equívocos cometidos no passado e assuma a articulação para o enfrentamento da crise. Sem isso, nós iremos continuar nesse cabo de guerra infinito e isso irá levar a muito sofrimento de nossa gente, inclusive o nosso próprio. Então, como eu te disse no início desse vídeo, essa é a minha opinião com base na minha formação técnica, na minha experiência profissional, naquilo que eu tenho observado pelo mundo afora em relação ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. E se o nosso presidente da República não compreende dessa forma, infelizmente ele não serve para presidir o Brasil e a sua deposição do cargo não é mais uma questão política, é uma questão de sobrevivência nacional. Se você gostou desse vídeo, deixa a tua curtida, compartilha, um forte abraço e até a próxima.